Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, em nome da Federação Espírita Paraibana. Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje estamos com a nossa querida Renata Simões, que vai estar conosco nesse bate-papo. Estamos iniciando hoje um trabalho todo preparado com muito carinho. Estamos iniciando um mês dedicado à família. É uma campanha da Federação Espírita Brasileira, né, que é o melhor é viver em família, aperte mais esse laço, que a Federação da Paraíba está fazendo todo um trabalho que vai ser todos os sábados do mês de maio, às 16h30, e nós temos o apoio da nossa querida TV7, que está nos auxiliando em todo esse processo. Então, cada semana, cada sábado, nós teremos um tema referente, né, às relações de família. Então, nós convidamos todos vocês a estarem conosco durante todo este mês, né, para que a gente possa falar sobre as relações familiares. É mais do que necessário, nesse momento, voltarmos este olhar para o aconchego do lar. E nós estamos falando de família em toda a sua complexidade e toda a sua formação, ou seja, toda a estrutura em que os seres se reúnem para exercitar o amor. É uma família. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, agradecer a nossa querida Renata Simões. Renata, seja muito bem-vinda, nós agradecemos demais pela sua disponibilidade de falar de um tema tão pessoal, porque nós vamos falar da experiência da adoção. Seja bem-vinda. Obrigada, Mary. Eu queria agradecer o convite. É um tema realmente muito querido para mim, né? Muito importante na minha vida e eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre ele hoje. Que maravilha. Então, vamos, tocados por esse tema, não é? Nesse momento, véspera do Dia das Mães, com muita alegria mesmo, Renata, que nós vamos falar com você, até porque essa experiência vivencial, ou seja, quando a gente vivencia um processo desse, né, nós temos muito a colaborar com as famílias. Então, Joana de Ange, no livro Constelação Familiar, ela nos diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E nós sabemos, como espíritas, que uma família ela não acontece por acaso. Até a própria Joana, no livro, ela diz que existe uma programação nas esferas espirituais, todo um planejamento, não é? Não existe acaso, não é, Renata? Então, eu gostaria de perguntar a você, na sua experiência, como foi, o que te motivou, como foi esse processo da adoção? Então, Mary, assim, quando você fala, né, Joana fala da questão do planejamento, isso na minha vida é muito claro. Na história da adoção de Augusto, foi muito claro, né? E foi se tornando claro ao longo do tempo, né? Quando eu quis adotar a primeira vez, eu era adolescente, né? Eu já adolescente já pensava nisso, já tinha isso no meu coração, enfim, já falava para mim mesma que era algo que eu gostaria, né? Era de adotar. E aí, quando eu comecei a namorar com Sidney, o pai de Augusto, meu ex-marido, mas um companheiro de vida, nós somos amigos, irmãos de vidas, né? Quando nós começamos a namorar, logo, uma das primeiras coisas que eu falei para ele, a gente começou a namorar, logo depois a gente estava noivo, foi tudo muito rápido, né? E foi uma das coisas que eu falei logo para ele, olha, eu tenho muita vontade de adotar, isso é um planejamento que eu gostaria de fazer. E ele imediatamente acatou, disse que também gostaria, nós nos conhecemos no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, conversávamos sobre isso, e eu realmente falei logo porque era uma coisa muito forte, né, para mim. E aí, logo depois, nós nos casamos, e então começou aquela coisa, né? Nos casamos e a gente começou a tentar, né? Eu comecei a tentar uma gravidez, né? Comecei a tentar, enfim, nunca deixamos de lado o projeto de adoção, mas aquele processo natural, né? De começar a tentar uma gravidez e fomos. E passamos muito tempo tentando essa gravidez. E quando a gente já falava na adoção, né? Já que não estava acontecendo, eu engravidei de gêmeos, né? Aí engravidei de gêmeos, foi aquela coisa, nossa, dois de uma vez, aquela, né? Enfim,
E aí, engravidei de gêmeos e comecei a viver esse processo dessa gravidez de gêmeos, né? Mas o interessante é que durante todo o processo da gravidez, eu sentia que alguma coisa iria acontecer, né? E realmente, quando completou 6 meses de gravidez, a bolsa de um dos gêmeos, né, Arthur, que a gente era Arthur e Augusto, os dois gêmeos, a bolsa de um dos gêmeos estourou, né, e eu tive que ir para o hospital. Eu passei 3 semanas no hospital, tentando, comendo, tentando fazer eles crescerem, chegar aos 2 quilos, enfim, para evitar o nascimento prematuro, né? E no, passei 3 semanas, e aí, quando eu completei 7 meses de gestação, eu entrei em trabalho de parto novamente, tive uma pequena infecção, e aí nós fizemos a cesárea, né? E durante todo o processo da gravidez, eu fui extremamente amparada, né, espiritualmente. Eu tive sonhos, eu sentia todo o processo, então foi uma coisa muito forte, né? Os meninos nasceram, e aí Arthur, que foi o da bolsa que estourou, morreu no mesmo dia, né? Desencarnou no mesmo dia. E Augusto ainda passou 6 dias para desencarnar. Então, assim, eu só vim a conhecer Augusto. Sidney conheceu os dois, né? Conheceu tanto Arthur como Augusto. Então, assim, foi um processo muito doloroso para nós, né? Eu, apesar de todo o amparo, de ter sonhado com tudo, com todo o processo, claro que é uma coisa muito forte, né? E a gente chegou a falar em adotar logo depois desse processo, né? E aí a gente decidiu que não naquele momento, né? Eu disse, eu quero adotar uma criança para recebê-la com todo amor, com todo carinho, e não porque eu passei por um processo doloroso e agora eu tenho uma opção de adoção. Eu não quero que a adoção seja uma opção, eu quero que a adoção seja real mesmo, como eu sempre quis, né? E aí nós deixamos de lado a coisa da adoção naquele momento, e isso foi 2005, 2007 eu engravidei novamente. Aí eu engravidei novamente, e mais uma vez, no início da gravidez, eu sonhei que eu iria perder a criança logo no início. Eu tive um sonho muito claro nesse sentido. E assim se deu. Então, justamente por conta desse sonho, eu entrei num tratamento na casa da vovozinha durante essa segunda gravidez e fui sendo acompanhada todas as semanas durante, né, todo esse processo. E aí, bom, enfim, com 1 mês e meio, o coraçãozinho do bebê parou, né? E eu recebi a notícia que a gravidez tinha se encerrado, né? E né, o dia que eu recebi a notícia foi um dia que eu tinha tratamento na casa da vovozinha. Foi o mesmo dia. Eu recebi de manhã, de noite eu tinha tratamento na casa da vovozinha. Então, nós fomos para a casa da vovozinha à noite, né? E durante a sessão do tratamento, eu fiz uma prece. Assim, eu estava na época, eu ia me submeter a uma prova de mestrado. E eu deixei de fazer a prova de mestrado para ficar em repouso, porque eu tinha tido sangramento, né? E, ou seja, eu nem fiz a prova de mestrado e a gravidez não continuou, né? E aí, nessa prece, quando eu fiz, eu perguntei muito fortemente a Deus. Eu perguntei o que é que ele estava querendo naquele momento de mim, já que nem o mestrado, nem o bebê, né? E eu escutei muito claramente uma pessoa me dizer: está na hora de adotar. Foi muito nítido e muito claro. E aí, quando eu saí daquele tratamento, né, quando terminou o processo, eu cheguei para a Sidney e disse: olha, eu escutei que está na hora de nós adotarmos. Então, o que a gente sempre falou, é o que deve acontecer agora nesse momento. E aí nós combinamos, isso era final de ano, dezembro, deixamos passar o recesso, né, final de festas e tal, e dia 14 de janeiro de 2008, nós entramos na fila de adoção. Então, fizemos todo o processo, falamos com a assistente social, fomos no juizado, tal, todo o processo normal, entramos na fila, né? E aí, depois disso, ficamos naquela espera, na expectativa, porque fica, né? Quando será, quando virá, quanto tempo, né? Existe uma já ansiedade desde o início, enfim. E aí eu fiz no Evangelho do Lar, né? Em um dos Evangelhos do Lar, posterior a gente entrar na fila de adoção, eu entrei em prece,
E perguntei novamente a Deus, né? Eu fiz a pergunta, eu disse, aonde está a criança que nós vamos adotar? E eu escutei novamente, nossa, eu escutei novamente uma pessoa me dizer, está no final do processo de gestação. Enfim, foi muito forte, né? Na hora, eu tive dúvida. Eu tive dúvida, isso é coisa da minha cabeça. Eu tinha acabado de entrar na fila de adoção, né? Como é que ele estava no final do processo de gestação? Né? Era uma coisa que eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas assim mesmo eu coloquei, falei. E, enfim, fiquei no aguardo, né? E aí, logo depois, foi janeiro, né? Final de janeiro. Logo depois eu tive catapora, fiquei doente, passei os 21 dias, e o interessante é que, quando terminou o meu processo de catapora, foi exatamente o dia que Augusto nasceu. Exatamente. No dia seguinte que passou, que eu já podia sair de casa, né, que não contaminava mais ninguém, eu fui novamente no juizado, saber como estavam as coisas, inclusive movida por essa que eu tinha escutado, né? E aí a assistente social que tinha me atendido, ela estava de férias, e eu fui atendida por uma outra pessoa, e ela conversou comigo, ela disse, olha, a gente tinha decidido um bebê, né? Porque a gente tinha decidido que queria um bebê, queria passar por esse processo do bebê, né? E eu sempre quis adotar, tanto para mim, tanto fazia bebê ou ser um pouco mais velho, enfim, sem problema nenhum. Mas nesse momento, nós decidimos juntos que seria um bebê. E aí, a senhora que me atendeu, ela disse, olha, vocês querem um bebê, isso vai demorar mesmo não fazendo distinção se é menina, se é menino, que a gente não falou nada, enfim, isso vai demorar. Mas naquela época, que hoje em dia não é mais assim, mas naquela época existia um processo, e aí foi quando eu soube, porque ela me falou, vocês têm uma chance, se tiver alguém que deu o bebê a vocês, especificamente a vocês, vocês podem adotar o mais rápido possível. Enfim, eu saí a cabeça louca, né? Assim, chorei muito, muito, assim, com muito medo do tempo e ansiosa, e enfim. E aí, Sidney conhece algumas pessoas, fez algumas ligações, enfim, no dia 6 de março, nós recebemos um telefonema que tinha uma criança para nós conhecermos. Né? Você veja o tempo, como foi pequeno. Né? Augusto nasceu dia 20 de fevereiro, isso foi dia 21 de fevereiro, dia 6 de março. A gente recebeu um telefonema que tinha uma criança para a gente conhecer. Mary foi, nossa, que momento, né? Que momento, porque você se imagina naquela situação, porque é muito diferente, né? De você estar também é diferente, de você estar numa fila da adoção, chegou a criança, é aquele momento de você adotar. Não, você vai conhecer uma criança e você vai olhar para essa criança e você vai dizer, esse vai ser o meu filho o resto da vida. É uma escolha completa, né? Não tem, é uma escolha completa. E foi muito desesperador, eu confesso, porque, enfim, nossa, é uma emoção muito grande, né? Tem uma criança para você ver, e se? Será que é? Né? Aí vem toda a questão, porque o planejamento, mas é uma escolha, né? Uhum. E aí a gente fez uma reunião de família, decidimos como é que ia ser, fomos, né? A gente combinou de ir até a mãe dele, e eu chamo de mãe, porque mãe deu a vida, tem todo um processo, né? Uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, porque conheci, né? E nós fomos até a mãe dele, né? E decidimos isso. E aí, na noite anterior, eu rezei para quem você pode imaginar. Todas as pessoas que já desencarnaram da família, elas foram chamadas, sabe? Assim, foi todos os graus enfim, eu chamei todo mundo. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí eu sonhei, né? Eu sonhei que uma moça de mais ou menos uns 18 anos de idade, no meu sonho era assim, eu abri a porta de casa e eu a via.
E eu dizia a ela, eu lhe adotei, agora eu quero a criança. Enfim, eu acordei, eu disse, eu sonhei com uma moça de 18 anos de idade, né? Enfim, dizendo que eu queria a criança, tal. Bom, vou me preparar para ir. Mary, quando eu cheguei lá, que era a mulher do meu sonho, gente, foi um negócio assim. É por isso que a coisa do planejamento é tão, né, tão forte e da presença de Deus, sabe? É tão clara, porque era ela, estava lá. Não tinha dúvida, sabe? Não tinha como ter dúvida, entende? E aí eu olhei, eu fiquei assim, eu disse, gente, não, é isso mesmo, eu duvidei de mim, né? É isso mesmo, não tô. E aí eu entrei na casa dela, conheci a mãe dela, né? E Augusto não estava lá na hora, estava numa vizinha, porque ela não queria, enfim, estar em muito contato, ele tinha 15 dias e tal. E aí, quando ele chegou, como se não bastasse o sinal de Deus, ele chegou e era o rosto do meu avô no bebê, que meu avô é Augusto, né? Então era o rosto, então não tinha mais dúvida, não tinha mais o que dizer, né? E ali eu só agradeci. Eu só agradeci o amparo, eu só agradeci a ajuda de todos os espíritos, todos os irmãos espirituais, os amigos, companheiros, sabe? Que estiveram comigo nesse momento tão difícil, mas que me acalmaram com todos esses sinais. E aí, essa questão dela entrar no meu sonho, de eu abrir a porta para ela, e a conversa que eu tive com ela depois, né? Porque dali nós saímos para registrar Augusto, porque ele tinha que ser registrado. Dali eu liguei para a assistente social, ela disse: vá registrar, se ele não for registrado, vá registrar no nome da mãe. E ela tem que ir, isso foi uma sexta-feira, ela tem que ir na segunda-feira com você e comigo para fazer a guarda provisória, né? Para ela assinar a guarda provisória dizendo que está lidando, né? E aí nós tivemos uma conversa, nós fomos juntas para o cartório, eu contei para ela a minha história, ela contou a história dela, e foi muito bonito o encontro. Então é por isso que essa coisa do planejamento é mais do que real na minha história. Foi um encontro com ela e foi um encontro com ele, sem sombra de dúvida. Nossa, eu É isso. espero que eu consiga terminar, porque eu já estou emocionada desde o primeiro momento, viu, Pai Renata? E assim, é uma história maravilhosa, né? Você trazendo os detalhes e reforçando o que a espiritualidade fala, né? Desse propósito, não é? De toda essa dinâmica espiritual que nos une, não é? Enquanto família, que nos une enquanto família. Então, muito interessante, muito bem tocada. Mas, assim, é lógico que esse processo todo inicial, né, de ter tanto desse primeiro momento em que você foi se reorganizando, né, com o primeiro processo das gestações e depois a chegada, né, eu achei muito interessante o que você disse, e eu acho que é importante, e aí até na minha experiência enquanto psicóloga, né, Renata, de você poder ter se cuidado desse momento, para que você pudesse abrir o coração para a chegada de Augusto. Achei isso muito sutil, muito forte, sabe? De um respeito a si mesma e aquele que viria também, não é? Porque às vezes a gente, pela dor, pelo sofrimento, às vezes a gente busca na adoção uma consolação, mas primeiro a gente precisa cuidar da gente para que a gente esteja bem, né? Para Sim. aquele que vai chegar. Então, eu achei muito bonito isso, muito interessante. E aí, depois desse processo, a gente compreende que, como todo início, toda a estrutura familiar que está começando, as relações, existem dificuldades, não é? Então, quais as dificuldades que você vivenciou também nesse processo da adoção?
Teve algo que você pode compartilhar conosco, que você achou que é interessante para a gente ir Então, compreendendo, né? teve a própria dificuldade da ansiedade até tudo se resolver, né? Porque a gente tem muitos medos, né? A gente ainda tem a necessidade que tudo ocorra o mais rápido possível para a gente se sentir seguro, né? E esse foi um processo de se lançar no escuro, principalmente porque foi da forma que foi, né? Uma pessoa que chegou até nós e nos deu, né, essa criança. Então, sabe-se lá o que é que poderia acontecer na cabeça dessa pessoa? De repente, ela me conhecia. Tudo bem que ela não sabia onde eu morava, ela não sabia, mas ela me conhecia, né? Ela tinha o meu contato, né? Então, o primeiro medo foi como é que vai se dar isso? Será que ela não vai se arrepender? Né? Porque, na verdade, foi todo um processo, quando eu fui lá, que conversei com ela, conversei com a mãe dela, foi uma questão realmente dela que não tinha condições, né, financeiras de arcar com com uma criança, né? Então, ela realmente sentiu muito. Eu me lembro quando ela saiu do carro, que a gente foi fazer o registro dele, e aí eu disse: Você quer que eu lhe deixe em casa ou você quer ficar no meio do caminho? Aí ela disse: Eu quero ficar no meio do caminho, né? E o olhar dela para ele na hora que ela saiu do carro foi um olhar de amor, né? Foi um olhar de amor e um olhar de dor. Um olhar de dor daquela que realmente não podia, né? Então, claro que a vida muda, as coisas mudam. E o que é que pode acontecer ao longo do tempo, né? Até a gente ter a guarda permanente foi muito difícil. Foi um processo de ansiedade muito forte, né? Porque cada dia era um dia. Então, assim, a questão, a gente começa a se apegar, né? E a coisa não está resolvida, porque, como eu disse, é um processo diferente do que você entrar na fila, né? É um processo diferente. Então, você começa a se apegar e, de repente, se acontecer alguma coisa, se ela se arrepender, como é que funciona? Até tudo se resolver, por mais que a assistente social sempre tenha me dito que eu não me preocupasse, que ela assinou um documento, né? Que inclusive depois houve a renovação da guarda provisória, né? Ele tinha 15 dias. Depois desse tempo, houve uma renovação da guarda provisória no sentido de já ter passado, inclusive, a questão da depressão pós-parto, né? Para assegurar ainda mais o processo, né? Então, ela disse: tudo é feito de forma a que, com o distanciamento do aparecimento dessa mãe, você esteja mais resguardada pela lei. Mas, mesmo assim, é difícil. Mesmo assim, é uma ansiedade. Então, eu não me lembro exatamente, foi em março, né, que nós nos conhecemos. Eu acho que a guarda provisória ela veio acontecer em agosto, né? Então, até lá, até o final de agosto. Então, até o final de agosto, foi uma dificuldade muito grande de ansiedade, da questão do apego, né? Do medo de se apegar e acontecer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, ter aquela criança, né? Que necessita. Augusto, desde o início, mostrou ser um espírito muito esclarecido, consciente, né? Então, por exemplo, era muito mais fácil para ele, a gente via, era muito mais fácil para ele estar com Sidney do que estar comigo, né? A questão psicológica da mãe, né? Então, eu me aproximar, né, dessa criança, quanto mãe, quanto uma nova mãe, quanto uma outra pessoa que estava acolhendo ele, né? Então, e eu só vim ficar mais tranquila nesse processo num dia que eu tive que trabalhar o dia inteiro e quase não o vi. E eu cheguei em casa, foi muito interessante. Esse menino não queria saber de mim. É como se ele tivesse magoado, sabe? De eu não estar ali durante o dia inteiro. E ele não queria saber. E eu chorei, sabe? Quando é que eu ia conseguir fazer esse laço? E aí ele adormeceu e eu coloquei ele aqui no peito e fiquei com ele. Quando ele acordou, ele estava no meu peito. Parece que foi outra coisa.
Quando ele viu que eu estava ali, que ele tinha dormido e ele estava no meu peito, ele voltou a me querer no braço, né? A pegar no braço. Entende? Que ele não queria. Então, assim, todo esse processo de adaptação com um espírito que já mostrava muita consciência, entendeu? Foi uma dificuldade, né? Foi realmente uma dificuldade. E toda a questão de, pronto, aí tinha, quando é que vai acontecer a guarda provisória? Quando é que vai acontecer a guarda definitiva? Quando é que vai acontecer essa audiência? Aí nós conseguimos a audiência. Quando eu tentei entrar em contato com a mãe dele, cadê? Não era mais o número, não tive contato, não sabia onde ela estava, ela precisava ser avisada. Segundo a lei, nessa estrutura, se ela não aparecesse na audiência, eram 2 anos a gente esperando para ver se ela aparecia até ter a guarda, né? Enfim, eu fui bater lá, de novo, né? Fui bater lá, catei, me lembrei onde é que era, né? Que foi aqui em João Pessoa, me lembrei onde é que era, parei, fui bater lá. Quando eu cheguei lá, ela estava lá, ela disse que tinha sido assaltada, enfim, todo um processo. E foi uma pessoa maravilhosa, íntegra, honesta, correta. Eu não tenho isso a dizer da mãe de Augusto. Ela disse: não se preocupe, eu estarei lá com vocês. Dia e hora marcado. Chegou o dia, a ansiedade, a agonia, ela não chegava. Quando ela chegou, né, que eu vi a postura dela, né, uma postura honesta, digna, né, foi o primeiro momento de tranquilidade que eu tive, né, e aí a audiência transcorreu, né, não foi uma audiência fácil, porque é uma audiência com todo mundo presente, né, Sim. todos, então não é uma coisa fácil, né, e o juiz faz perguntas para cada um, e todas elas são respondidas na frente de todo mundo, né, eu, Sidney, Augusto, ela, 2 testemunhas, enfim. E depois disso, pronto, guarda permanente. E aí foi fluindo. Aí a coisa foi. Eu acho que os momentos mais difíceis mesmo foram esses, sabe? Dessa ansiedade até chegar à guarda permanente. Com certeza. E nós temos aqui uma interação de Valesca Menezes, Renata, que ela diz assim: sim, a adoção é verdadeiro encontro, né? E o dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Olha, tudo, né, no mês de Sim, maio, que legal. sim. Então, Renata, né, depois dessa vivência toda, né, que você trouxe, dos momentos de encontro, não é? De encontro mesmo, né? De tanto de você com a mãe e você e o seu esposo com ele, né? Então acho que muito interessante todo esse processo, não é? E que as famílias e é por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo de uma experiência, porque quantas famílias ou já adotaram ou pensam em adotar, não é? E Sim. chega aquele momento que eu acho que também é um momento importante para algumas famílias, às vezes até difícil, Renata, que é o momento de contar para a criança. Na sua experiência, como é que foi esse momento que você revelou para o seu filho a adoção? Então, eu nunca quis esconder dele. Eu sempre soube que chegaria um momento que eu teria que falar com todas as letras, né? Mas para me preparar e prepará-lo, né, eu fiz isso desde bebê. Então, Uhum. logo que ele chegou, em alguns momentos, não todos, mas alguns momentos que eu sentia no meu coração, naquela dinâmica de contar uma história, né, eu contava a história dele. Né? Eu contava para ele, bebê, ele olhando para mim, eu contando para ele. A historinha que eu contava era assim, que no mundo espiritual a gente tinha se encontrado, né? Ele, o pai dele, Sidney, a mãe dele, e a gente tinha feito uma combinação, né? Que mamãe não estava podendo ter filhos, né? Não podia abrigá-lo na barriguinha de mamãe, e que mamãe tinha pedido a uma outra pessoa muito querida, que tinha ligação com nós, com todos nós, né? Que abrigasse ele na barriguinha dela, e ela tinha se comprometido a, depois disso, dar ele para a gente cuidar.
né? Ela daria a luz a ele e ele permaneceria com a gente a vida para a gente cuidar dele com muito amor, porque ele é o nosso filho, né? Mas infelizmente eu não tinha condição de abrigá-lo na minha barriguinha. Então foi uma história, eu dizia para ele, foi uma história muito bonita, porque envolveu amor de várias pessoas, uma entre as outras, e um respeito de uma combinação em que as pessoas se reconheciam como parte de um planejamento. Claro que eu não falava com essas palavras assim, mas eu contava, né, essa historinha dessa forma. E várias vezes eu contei essa história e chamava a mãe dele de um anjo. Eu dizia, um anjo que Deus mandou para a gente, para abrigar você na barriguinha dela e depois dar para a gente, porque você é o nosso filho, né? E aí eu contei várias vezes essa história. E aí aconteceu que, isso foi 2005, 2007, eu engravidei novamente. E novamente eu perdi, né? Logo no iniciozinho da gravidez, a mesma situação. O feto parou de se desenvolver, o coração parou de bater e eu perdi novamente, né? Aliás, desculpa, 2011. Isso foi 2008, né, quando era com ele. Eu engravidei em 2005 dos gêmeos, 2007 e depois 2011. 2011, Augusto já estava conosco, porque ele nasceu em 2008, né? E aí, quando ele acompanhou o processo da minha gravidez e acompanhou o momento em que eu anunciei que tinha perdido, né? E aí ele disse, e aí, mamãe? Né? Ele já estava aí com 3 anos de idade, né? Uhum. Aí ele disse, ai, mamãe, como é que vai fazer? Eu disse, filho, não tem problema. Porque ela disse, a barriguinha da mamãe é dodói, não vai ter como eu ter um bebê pela minha barriguinha, né? Aí ele fez, mas então como é que eu vou ter um irmãozinho? Ele disse. Aí eu disse, não tem problema, meu filho. Não é só pela barriguinha que a gente tem um filho. Existem outras opções. E aí falei para ele que existia a adoção. Não falei naquele momento que ele era adotado, mas que essa possibilidade existia e que possivelmente isso fosse acontecer, né? Então, já que mamãe estava dodói da barriguinha, mamãe iria adotar. E aí falei a mesma história que eu falava para ele quando era bebê, falei no sentido de uma outra criança, que um anjo que a gente ia pedir, enfim, mesma coisa, né? E aí ele tinha 3 aninhos e ele se acostumou com essa ideia que, enfim, seria uma possibilidade que, tranquilo, né? E aí, bom, enfim, passou-se o tempo, isso não aconteceu. E aí, quando ele entrou no colégio já, né, naquela fase de começar, o interessante é que Dia das Mães, ele sempre demonstrava, né, uma percepção, né? A questão da mulher grávida, ele sempre demonstrava um certo desconforto na hora que aparecia, né? E aí, quando ele começou a estudar tudo isso, começou a falar na escola de família, desde os 3 anos, ele já começou em terapia, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Eu disse, vamos colocá-lo numa terapia para ajudar, e ele começou a terapia com Roberta Félix, que, nossa, como eu sou grata, aqui ao vivo e a cores eu estou dizendo, da minha gratidão a Roberta, né, por todo o processo, quanto ela me ajudou e ajudou ele, né? E aí, quando chegou na hora que no colégio que ele começou a trabalhar, aí eu sentei, aí a gente estava estudando, né? E tinha um retrato de uma mulher, né, grávida de 9 meses, assim, tal, a barrigão grande. E ele disse, mamãe, a sua barriga ficou desse tamanho? Aí eu disse, pronto, chegou a hora. Porque a gente tem que ter a acessibilidade de aproveitar o momento. Sim. Não dá para, né? E eu disse, pronto, vai ter que ser agora. Não tem jeito. Eu já vinha, né? Eu já tinha conversado com a Roberta, ela disse, vá observando, vá vendo, tá chegando a hora, ele vai fazer perguntas, se prepare. Eu, beleza, me preparei. E aí, quando ele perguntou, eu disse, não, meu filho, a minha barriga não ficou desse jeito. Porque, na verdade, o que aconteceu, não sei se você se lembra, aí eu falei para ele da história que eu contava. Eu não sei se você se lembra que eu sempre contei quando você era bebê a sua história. Ele disse, não me lembro, como foi? Aí contei a mesma história.
colocando planejamento espiritual, colocando tudo, eu disse, desde pequenininho, Augusto, que eu sempre contei isso para você. Então, essa é a minha história. Eu sou sua mãe, você é meu filho, e as coisas aconteceram dessa forma, né? E aí, bom, enfim, foi tranquilo. Não, eu fiquei na expectativa da reação e foi tranquilo. Ele aceitou, né? Ele entendeu, até porque tinha tido também o caso de 2011, né? Ou seja, ele já entendia, então você sabe que existe adoção. Então essa é a sua história, meu filho, que está na hora de você saber. Mas estamos juntos e eu sou muito grata. Enfim, e a partir daí surge a oportunidade, eu sempre estou colocando alguma coisa para ele do processo dele, né? Então, às vezes, muito raramente ele me pergunta, é muito difícil ele me perguntar, mas quando a gente chega, por exemplo, num médico, né? Que o médico pergunta, tem alguma doença na família, tal, né? Então, não sei, né? E aí, dentro desse processo, e ele tá lá junto comigo, e tudo bem, e aí eu pergunto se ele quer saber alguma coisa, e às vezes ele pergunta, e aí eu conto. Então, a minha relação com o Augusto é de muita clareza nesse sentido, sabe? E sempre foi. Foi uma decisão desde o início. E foi a melhor coisa que eu fiz. Isso, né? Você foi nessa conversa com o bebê, né? Você foi, de certa forma, aquele espírito foi se preparando, não é? Exatamente. De todo, de todo os amparatos espirituais, né? Emocionais que você foi construindo. Então, acho que esse seu exemplo, para quem está nos assistindo, né? É muito importante a gente entender da clareza, né? Da relação de confiança, né? Que a gente Até vai porque ele, de até porque ele, naturalidade. isso, até porque ele sabia também, ele estava nessa combinação. Sim, com Né? certeza. Ele sabia também. Então, enfim, é apenas relembrá-lo, né? Fazê-lo sentir uma coisa que ele já sabia. Isso, maravilha, Renata. Trazendo essa experiência e agora, né, a gente trazendo um pouco para a necessidade do amparo realmente espiritual, né, na infância e juventude, você como evangelizadora e num processo que você vem que você implantou junto à federação, junto à equipe do DIGE, não é, a evangelização de bebês. Então, a gente pensando nisso, não é? Porque com a sua experiência espiritual, auxiliou em todo esse processo, desde a adoção até a esse momento, né, de falar e tudo mais. Como você, desculpe, como você percebe, Renata, na sua experiência tanto de mãe, né, como de evangelizadora, o processo da evangelização, tanto no processo de adoção como qualquer outro processo de educação do ser espiritual que é, porque os nossos filhos, como você colocou em todos os exemplos, são espíritos, não é? Então, como cuidar desses seres que chegam através da evangelização? Pois é, a evangelização de bebê, mais uma vez, eu sou extremamente grata à Roberta, porque foi ela que me convidou para iniciar esse processo aqui em João Pessoa, né? Eu nunca imaginei, eu evangelizava jovens, né? E quando ela disse, você não quer evangelizar bebês? Eu, a princípio, me assustei um pouco, né? Eu disse, será que eu sou capaz de evangelizar bebês? E aí eu fui pesquisar, eu fiz o curso com Cíntia, enfim. E aí eu entendi uma coisa que é fundamental. A evangelização de bebês é, na verdade, a evangelização da família, desse vínculo, desse laço. Eu digo sempre para os papais e mamães, né, que estão lá conosco, porque a evangelização é feita com a família em sala, não é deixar o bebê, né? Você entra e, assim, em alguns lugares é feito apenas com um membro, né? Ou o pai ou a mãe. Eu peço que entre os dois. Eu sempre peço que entre os dois. Né? A gente dá um jeito, a sala é boa, é grande, é bem equipada, né? Então eu peço que entre os dois. Por quê? Porque eu digo, olha, essa criança ela está ancorando. É o processo de ancoragem nessa existência. E é esse vínculo, esse laço que precisa ser fortalecido. Esse laço que já foi combinado, que não interessa as diferenças, as dificuldades, elas estão ali para serem resolvidas. É um processo de construção para todos, né? Às vezes, quando tem irmão, vai também para a sala de aula, sabe? Fica a família toda. Eu gosto disso, eu gosto que fique a família inteira, né? Porque
o bebê está ali só, né, recebendo que ele não é só ele é um conjunto. Essa família está ajudando ele a chegar na Terra, né? A ancorar nesse lugar. E vai ser a base e o suporte de tudo para ele. Vai ser a construção dele. Então, os pais passam pelo processo de estar ali fazendo as atividades, são atividades sensoriais, né? Então, os pais fazem com os bebês, né? É, vão esse vínculo vai aumentando, né? A coisa do carinho, do toque, tem um momento lá que é lindo, que é o momento da harmonização, que é uma massagem, né? A gente tem o cremezinho, aí eles passam, um faz massagem no outro, né? Faço bebê, e tem bebê, é muito lindo, né? Porque o bebê já chega, tem os maiorzinhos, né? Porque é até 2 anos e meio a evangelização do bebês. Os maiorzinhos já levantam e já vão até a minha ou a Ana, que é a outra evangelizadora, né? Maravilhosa, adoro. Faz, tia, e pede para colocar o creme na mão para eles passarem nos pais, sabe? E eles fazem carinho nos pais. E aí tem um momento também que é a lavagem dos pés, então um lava o pés do outro, às vezes bota o marido para fazer massagem, né, com um creminho na mulher, né, o pai com a mãe, enfim, então é um processo da família, não é só do bebê. Então eu sou apaixonada, né, eu sou hoje uma apaixonada pela evangelização de bebês, por isso, porque é como você diz, não importa, é o vínculo dessa criança que nasceu e que tem junto deles pessoas para ampará-lo e fazer com que ele cresça, né? Com que ele cresça, com que ele se desenvolva, com que ele floresça. Né? Então, a evangelização de bebês é o meu xodó. Renata, é interessante isso, né? Do fortalecimento dos vínculos familiares, como você bem tocou, às vezes a família nem está num processo harmônico, não é? Com a chegada daquele bebê, às vezes cada um com a sua história. Então, além de fortalecer o vínculo com aquele que chega, que cada um carrega a sua história, né? Traz consigo a sua história, é a gente levar Jesus. A gente Exatamente. apresentar Jesus para aquela família. Né? Porque muitas vezes, e eu não sei se já ocorreu algum caso, de alguma família chegar e ser iniciante na doutrina espírita. Né? Está Sim, já. começando a conhecer. Imagine que maravilha conhecer Jesus através da doutrina, estando já no processo desse da evangelização de bebês, não é? Sim, sim, nem sempre é um processo fácil, né? Tem horas que a gente tem que parar a aula, conversar com os pais, né? Às vezes uma dificuldade desse, como você diz, né? Às vezes a família não está num processo harmônico e a gente percebe isso. Né? É muito nítido isso na evangelização. Mas aí a gente vai com jeitinho, pede, mostra, né? Mostra o amor, né, que existe ali, que não é por acaso aquela união, né? E, enfim, e vai realmente, como você diz, vai levando Jesus, vai levando a palavra, vai levando os ensinamentos, vai levando o afeto, né? O carinho em primeiro lugar, o você sentir, o pai, a mãe, sentir aquela criança, o toque, realmente, né? Porque às vezes você bota no colo, você bota para dormir, mas você está num processo automático às vezes, né? Uhum. E ali não, ali é o momento de sentir, né? E às vezes a gente nota quem é mais resistente, quem não é mais resistente, mas vai aos pouquinhos e é muito bonito esse processo de família. Que maravilha. Renata, dentro de tudo isso que você trouxe, né? Voltando para a sua história, né, agora de novo, desse processo da adoção, o que foi mais forte? Qual foi o aprendizado mais forte em você no seu processo de vida, né? De mãe, de mulher. Então, dentro dessa estrutura de experiência, o que foi mais forte, mais marcante para você? Olha, esse é um processo de, como é que eu posso dizer, de você se despojar dos seus medos, né? De você se abrir.
né? Porque receios acontecem demais. Claro que eu tive receio, né, de contar. Óbvio que eu tive. A gente tem, eu sou humana, né? A gente tem receio, a gente tem ciúme, a gente tem milhões de coisas, né? Mas ficou muito marcado em mim o dia da audiência da guarda permanente, que o juiz me perguntou assim: se seu filho um dia quiser conhecer a mãe, foi assim, na lata. Se o seu filho um dia quiser conhecer a mãe, o que é que você vai fazer? Nesse momento, a mãe não está lá. Então, vai entrando de um por um, né? Entra primeiro o pai adotivo, depois a mãe adotiva, e ele vai fazendo perguntas, depois entra a mãe, né? E aí ele me perguntou isso, eu olhei para ele, eu não tinha me preparado para aquela pergunta. Mas na hora, no meu coração, eu entendi ali, naquele momento, mais uma vez, ajuda espiritual, né? Que o que eu criar com meu filho não vai ser diferente porque ele vai conhecer ou ele vai querer conhecer ou a origem dele, o vínculo que eu criar, o amor que eu criar, o vínculo que eu tiver com ele permanecerá sempre, né? Uhum. Então, isso daí, entender isso e depois praticar isso foi o maior aprendizado. Se despojar do medo, né, do que pode vir a acontecer e entender que o laço de amor, ele é mais forte do que qualquer coisa. Isso foi foi a coisa mais importante, sabe? E é muito emocionante mesmo, porque isso se deu o resto do tempo, né, na minha vida, de toda pergunta, de todo questionamento, procurar ser o mais aberta com meu filho possível. E hoje eu posso dizer que na adolescência, né, com todas as questões da adolescência, a gente tem um diálogo muito forte, muito profundo, e ele é um grande companheiro. Que maravilha. E como eu conheço Augusto, a gente sente no olhar dele, no jeito dele, né? Todo o carinho, todo o ser especial que ele é mesmo, né? E esse vínculo é maravilhoso que a gente percebe em vocês. Renata, minha querida, então veja sua experiência, além de nos tocar profundamente, uma vivência tão marcante, tão profunda, né? Tão inteira, com muita inteireza, não é? É, nos faz. É porque chegou aqui uma interação, por isso que eu dei essa paradinha. Ah, tem uma pessoa que pergunta assim, Antônio, o tema da adoção volta a acontecer na atualidade com Augusto? Em que situação? Eu acho que ele quer perguntar se ele volta a perguntar agora, já que ele está mais adolescente já, né? Sim, sempre. É como eu falei, por exemplo, num caso de um médico, né? Aconteceu agora de eu ir numa endócrino com ele, ver a questão do crescimento e tal. E ela faz toda uma investigação, né? Então, na hora de dizer, olha, como é a família de Sol? Ele é adotado, eu não sei essas questões, mas Uhum. eu posso lhe dizer que na história dele existiu isso, 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 isso. Então, naquele momento, ele está tendo informações da história dele, que depois, aí, quando eu saí do consultório com ele, eu fui trabalhar isso com ele, porque eram coisas que, inclusive, eu não tinha falado ainda, porque vai passando, e enfim. Né? E aí eu fui, trabalhei, olha, aconteceu assim, foi desse jeito, o seu processo foi esse, físico, né, enfim. E Uhum. aí eu disse, você tem alguma pergunta? Quer me perguntar mais alguma coisa? Sim, aí perguntou, não, não quero mais, tá bom. E então sempre surge, né? Porque sempre vai surgir algum assunto que vai trazer isso. E o mais importante é a clareza. Sim, perfeito. Então, né, nessa clareza e nessa inteireza que eu estava dizendo, Renata, o que é que você poderia falar, né, para as famílias que possam estar nos ouvindo e que estão com anseio, com desejo, com a vontade, né, de adotar uma criança? O que é que você poderia dizer para essas famílias? Eu poderia dizer que não tenha medo, que é um processo lindo, o mais lindo que eu vivi na minha vida, né? E que realmente se despoje de todos os medos e confie em Deus, porque foi muito claro para mim
né, com tudo isso que eu falei, né, para vocês, foi muito claro para mim, todo esse planejamento, a presença de todos os amigos espirituais, né, e, e é isso, e é para ser assim. Então, que não tenha medo, que se é o desejo do coração, que se sente esse chamado mesmo, faça. Faça sem medo, com muito amor. Que muito amor sempre, muito amor, muita limpeza, muita clareza, muito desprendimento. Esse é o caminho. Então, sem medos, vá. Que maravilha. Valesca Menezes também nos aqui ajudando, traz a contribuição dela dizendo assim, Renata, a construção de vínculos afetivos é constante, é diária, não é? É verdade, Sim, é sim, verdade. sempre, sempre. Cada dúvida que surge, cada questão, é sempre um diálogo de Que legal. respeito, né? De respeito, que é uma coisa que nós temos muito um com o outro, né? Porque nós temos muitas coisas parecidas, né? Pelo próprio laço afetivo, mas temos coisas diferentes. Então, esse respeito mútuo meu com ele, dele respeitar a forma como eu sou e eu respeitar a forma como ele é uma construção constante. É, olha só, Renata, temos uma outra interação, Antônio, acho que é Antônio Del, se eu disse errado, me desculpe, o nome dele. Ele diz que está no caminho da adoção. Ele diz assim: estou no caminho da adoção e Renata já concedeu palavras guias, engrandecedoras. Olha que legal, É Renata. lindo, obrigada, Antônio, obrigado mesmo, muito obrigada. Maravilha, não É é? um processo lindo, eu tenho certeza que você já está vivenciando isso e vai ser uma mudança na vida de todos os envolvidos. É muito amor. Isso, que maravilha. Então, que a gente possa vivenciar, não é, esse amor realmente nas famílias, nessa construção dos vínculos. E aí a gente está chegando, Renata, ao nosso finalzinho, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta, faça rapidinho, porque a gente já está encerrando, né? E eu queria trazer uma certa reflexão, sabe, Renata? No Evangelho, né, nos mostra que Jesus, já na horinha extrema, né, no final da sua passagem pela terra, quando ele estava na cruz, ao ver a sua mãe ali de pé ao seu lado, ele diz, né? Ele diz à mãe, porque Jesus mostrou o amor até os últimos segundos da sua vivência, né? Então ele chama a mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E a seguir, ele diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, não é? Maria cuida de João, João que era o discípulo de Jesus, o mais jovem, né? E João cuida de Maria até a sua volta à espiritualidade. E a gente compreendendo, Renata, nesse momento, né, um exemplo de adoção mútua, não é? Porque o processo de adoção é da mãe e do pai para a criança, mas é também da criança para com aquela família, não é? E Jesus Sim, traz para nós esse grande exemplo de adoção, né, de Maria adotando João naquele momento discípulo. E Joana, em SOS Família, ela diz assim, eu vou até ler para não falar errado, né? Ela diz que, de certo modo, somos todos filhos adotivos, uns dos outros. Porquanto a única paternidade e maternidade verdadeira é a que procede de Deus. Não é? Então, eu fiquei muito tocada ouvindo você falando e percebendo que realmente, não é? Todos nós adotamos de várias formas. Não é? Nós somos filhos adotivos uns dos outros. Então, que a gente possa cuidar, né, de todo esse processo, efetivamente, das adoções e dessa adoção geral, né, enquanto irmãos que somos filhos de um único pai. Então, minha querida Renata, eu queria agradecer a você e eu que sei que agradeço. você preparou algo muito especial para nós. E agora eu deixo com você. Tá bom. Renata, Então, Renata como Cid, musicista, vai nos presentear.
Então, eu queria, nesse momento, né, é, tocar uma música que é Ave Maria, né, em homenagem a tudo isso que nós falamos, que nós refletimos, que nós trocamos aqui nesse momento, e que no momento dessa Ave Maria a gente possa vibrar, né, no cuidado, a gente possa vibrar na maternagem, a gente possa vibrar no carinho, né? Na adoção de um dos outros, como Mary estava dizendo, né? Que a gente possa vibrar na energia de Deus, né? Na energia da paz, na energia do amor, né? Enfim. Ai, minha querida, muito grata, muito grata. Temos muitas pessoas aqui agradecendo a você. Jorge disse até que foi adotado por você, Renato. Olha que maravilha. É um lindo. Olha, Mary, eu queria dizer assim que a gente falou da minha experiência, né? Mas eu não seria ninguém em todo esse processo se não fosse esse grande companheiro de vida que é Sidney, né? O pai de Augusto, que esteve comigo em todas as dúvidas, né? E, nossa, a minha eterna gratidão a ele. Eu não seria ninguém se eu não fosse ele nesse momento, né? Então eu quero agradecer. Ele deve estar assistindo a gente, porque eu não seria quem eu sou se não fosse ele na minha vida. Então, essa nossa união é muito importante para toda a nossa construção e para Augusto e para a gente ter a certeza que a gente nunca está sozinho, nunca. Vou tomar uma aguinha.
Que maravilha, Renata. É muito emocionante, né? Tudo isso que você pôde nos trazer da sua experiência íntima, né? E eu sinto que quando a gente passa por um processo assim, a gente tem autoridade para falar. Eu poderia estar aqui falando de adoção, mas não teria o mesmo sentimento ou qualquer outra pessoa sem que tivesse vivenciado pela adoção. Então, eu agradeço demais você ter aberto o seu coração, a sua intimidade, você e Sidney, trazendo aqui a sua história, né? Então, eu vou só ler aqui o que o pessoal está colocando. Olha só. Soraya botou aqui parabéns. O mundo precisa ouvir testemunhos de amor como esse, é verdade. Ana Ribeiro botou parabéns, minha linda. Você reflete amor, olha que legal. Jorge, eu fui adotado por Renata, já disse, né? Coisa linda. Antônio está dizendo aqui, Jesus foi adotado por José, isso mesmo. Então, o processo da adoção já começou logo cedo. Eu nem me Verdade. lembrei desse ponto, né? É verdade. E Valesca coloca aqui que todos nós somos irmãos por adoção, isso mesmo. E todo filho precisa ser adotado por seus genitores ou família substituta. Parabéns, Renato e família. Feliz Dia das Mães. Para todos Valesca, nós. falando para você. Então, minha querida, em nome da Federação Espírita e da TV7, que é o nosso colaborador aqui, nós agradecemos a você e a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde tão emocionante, tão engrandecedora, né? E tão esclarecedora para nós, não é, Renata? Que realmente quem nos escutou, quem nos ouviu, possa levar essa mensagem tão bela de exemplo de amor e principalmente de conexão com a Sim, espiritualidade. Porque quando nós sim, estamos conectados com a espiritualidade, os caminhos vão ficando mais claros e possíveis, com toda dificuldade, mas são possíveis porque a gente está sentindo o coração fortalecido, como você disse em vários momentos. Você quer sim. deixar o seu tchauzinho aí para as pessoas? Eu tô meio emocionada, mas Que bom. eu quero dizer que eu quero agradecer mais uma vez, né? É, eu acho que quando você me convidou, né? Eu sei que é uma experiência, né, pessoal e tudo, mas eu acho importante falar, sabe? Eu acho importante contar. Eu acho importante porque é uma experiência viva, é uma experiência forte de, como você diz, de conexão. Eu passei por isso, eu posso dizer, eu posso atestar que é verdade, que funciona, que é belo, que a gente pode ter esperança, né? Então, nesses momentos, vamos realmente, né, acreditar nessa conexão familiar, vamos acreditar que a gente não está junto por acaso, vamos acreditar que esse planejamento é real e está aí conosco o tempo todo e que os espíritos estão nos amparando a realizá-lo e nos dando todo o amor, né? Enfim, todo o amparo. Era isso que eu queria dizer. Com certeza. E aí eu estava só lembrando, para fechar, que quando a gente estava preparando os temas, né? E aí a gente botou a experiência da adoção sem saber quem a gente iria chamar. E aí eu digo, meu Deus, quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? E veio bem claramente, chame Renata. Tudo certo. Pronto. Então, querida Renata, mais uma vez, gratidão. Um abraço forte no Sidney e no nosso querido Augusto, não é? Sim, Com todo cheio de carinho, todo amor, e que a gente possa, cada vez mais, seguir exemplos de família como vocês, que unidos pelo amor, independente de qualquer dificuldade, unidos pelo amor, não sim, é? com certeza. Então, obrigada, irmãos e irmãs queridas. Gratidão. E nós ficamos por aqui, nos encontraremos no próximo sábado, às 16h30, com mais um bate-papo sobre família. Então, prestemos bem atenção. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Até lá. Tchauzinho.